isso aí. O ano que vem, eu já tenho tema para o ano que vem. Eu não tenho o nome do tema, mas eu tenho tema. O tema, Maressa e Gabriel. Gostei de vê-los hoje aqui, hein? Valeu. O tema vai ser crianças e reino de Deus, pobres, essas coisas assim que a nossa igreja está bem tendenciosa para isso. Então cada um faz a sua parte, não é, Salviano? Tanto aqui na igreja, como o Gilmar veio hoje, né? Ele falou comigo, cadê o Gilmar? Aqui, né? Olha que coisa mais linda isso aqui. Eu fico assim, admirado, tanto que está bem feito esse negócio, está gostoso, está bom, está tudo fluindo. Num tempo em que a gente pensa que algumas coisas estão dando errado, mas está dando tudo certo. Pode ficar tranquilo que no reino espiritual está tudo certo. Tudo caminhando bem. E cada um faz a sua parte. Por exemplo, eu estava aqui, a Nilce veio, ela é muito observadora, né? E enxerga muito mais do que eu hoje. Ela falou assim, nossa, o negócio do bonequinho lá está meio podre embaixo, assim. Eu já tinha visto, né? Porque passa muita água, tem que lavar e tal. Aí eu chamei o Salviano, falei, Salviano, vem cá. Você está vendo que está podre aqui? Então você está encarregado de consertar. Você topa? Topa. Está nas suas mãos. Só vou cobrar depois. E aí, já fez? Porque não é para mim. Não vou pagar dinheiro para ele. Nem a vídeo vai pagar para ele. Talvez o material. Pastor, tem que comprar uma madeira assim, um pezinho, de borracha. Não sei. Aí material a gente dá. Ué. Agora, se você quiser dar, você dá também. Mas é você que trabalha com madeira. Eu não trabalho. Então não vai ficar, pelo amor de Deus, você pode fazer. Não, é a mesma coisa, dízimo, oferta, cozinhar e fazer. Você acha que nós temos que ficar perdendo tempo já em pedir a você, Rose, para fazer café para o pastor? Você faz sempre para mim café, depois do almoço. Ah, mas é para o pastor. Mas presta atenção, um copo d'água que você dá para alguém, para um pequenininho, para um irmão, isso é para a eternidade. Quando você entende isso, o louvor fica diferente. A pregação fica diferente. Entendeu, Tamires? Missões não é por obrigação, você aprendeu isso. Você foi para lá, você viu como é que é a necessidade. E nem por necessidade, é por obediência. Eu lembro quando você conversava comigo vastamente no escritório lá, não esqueci não. E dou graças a Deus por você e pelo Neilton, né? Que estão aqui. Eu acho que tentando firmar aqui na vide. Não é porque ele vai tocar baixo, não. Espero que toque mesmo, né? Mas é pela presença de vocês se engajando e você continuando a ajudar criancinhas e fazendo as suas cortinas, os seus bordados, os seus vestidos, as suas decorações, ganhando o seu dinheiro e ajudando o reino de Deus. Quem está indo para o Piauí, você acha que você está fazendo assim muita coisa bonita? Você está apenas obedecendo e falando, Deus, me dá a oportunidade de ajudar. Se você comprar o artesanato da irmã ali, é para ajudar uma família que está precisando. Você acha que tem que falar, muito obrigado, e muito obrigado. Não, beleza, você atendeu o pedido e foi fazer? Rapaz, é como a Enilce orou aqui, nós recebemos das tuas mãos e das tuas mãos tu damos. Essa ideia que foi plantada no nosso coração, que veio lá dos missionários norte-americanos, e às vezes a igreja nem entendeu, ou se entendeu, não descobriu a nova fase, de que é aquela dependência, aquela cesta básica espiritual, igual Bolsa Família, que você fica dependendo, não, você tem que trabalhar, você tem que ir, você tem que produzir, tem que estudar. Aí você prospera. Ao invés de ficar nessa dependência da igreja, eu vou dar dízimo, oferta, puxa vida, quero um aplausozinho, uma palmazinha, ó. O talento, como a gente conversou outro dia, Jefferson, que Deus te deu, o problema é seu se você enterrar, eu estou só alertando. Porque o meu está sendo plenamente usado. E é o meu melhor tempo. Quando eu estou doente, isso não me impede de orar, não. De acordar cedo com o corpo doendo, 5 horas da manhã e ir lá orar.
Eu preciso ouvir aqui na fogueira ontem, tomar sereno. Eu preciso orar. Senão eu não dou conta de pregar, ué. E você acha que você dá conta de viver sem oração? Uma vida cristã? Ou isso é só para o pastor? Não. É para você. Mas a maioria não descobriu isso. E aí tem essa ideia também. Eu estava ouvindo hoje, acordei bem cedo, né? E resolvi ouvir hinos. Aí eu coloquei lá no YouTube, né? Hinário presbiteriano. Ouvi os hinos lá da presbiteriana, muitos. Eu gosto demais, né? Comecei com ao Deus de Abrão louvai. Lembra, Sirlei? Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor. Assim vai, né? E tal, e foi um atrás do outro, nossa, achando bom, até na hora do café, eu estava ouvindo lá assim, e tal, etc., e meditando, e orando ao Senhor, e buscando aquilo que eu tinha que falar para vocês, que Deus me deu durante essa semana, que é a respeito do tema e do que é a igreja, Marcelo. Eu estou batendo nessa tecla para vocês entenderem o que é igreja. Igreja não é cantação. Igreja não é culto de domingo. Igreja não é reunião de 1.000, de 100, de 500, de 150, não. Igreja é corpo de Cristo para fazer as funções que Ele deseja. É andar aqui na terra como Jesus anda. Isso é igreja. Aí de quebra a gente canta. Lava a alma quando louva. Mas sem a oração e a palavra de Deus, a gente vai ficar completamente fora daquilo que é a igreja. Aí nós vamos pensar, Éder, que igreja é a Igreja Batista da Lagoinha. Não tem nada contra. Eu tenho a favor. Eu quero que lá cresça cada dia mais. Que tenha 120.000, 200, que ganhe meio Belo Horizonte. Mas não é aquilo não. E a maioria das pessoas são enganadas e pensam que é. Que é um aglomerado de gente, cantando, direitinho, um punhado de bandas, palavras boas para se ouvir, autoajuda. E eu quero então hoje, no máximo até meio-dia, né, falar para vocês sobre isso aqui. Eu queria então que você abrisse aí, por favor, Isaías 58. Cadê o bonde? Vem cá, bonde, por favor. É meu auxiliar para assuntos leiturísticos, né? O bonde vai ler Isaías 58 na versão que eu não estudei para trazer para vocês. Tá bom, bonde? Mas você vai prestar atenção, porque essa versão que ele vai ler, ela é mais inteligível um pouquinho. É a nova tradução na linguagem de hoje. Mas a que eu vou trazer para você é a revista atualizada. Tá certo? Então vamos lá, bonde, por favor. O Senhor diz: grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar, se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que,
Quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero de vocês? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês, e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Amém. Essa última frase, Eu, o Senhor, falei. Isso. Obrigado, Band. Essa versão é nova tradução na linguagem de hoje. Eu, o Senhor, falei. Eu vou começar por isso. Pela última frase. Na versão atualizada, diz assim: porque a boca do Senhor o disse. Eu, o Senhor, falei. Porque a boca do Senhor o disse. Você crê, primeira coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Ótimo. Assim está em uníssono, está bom, né? O Senhor te guiará continuamente, agora na versão atualizada, no versículo 11. Fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. É o versículo 11 do Isaías 58. Você lendo um pedaço desse versículo aqui, o versículo 11, você pode pregar nisso para a pessoa ser muito abençoada pelo Senhor. Mas o alvo de Deus para você, Marlene, não é esse não. Não é você ter saúde, curar diabetes, seus filhos tudo assim, ficar legal lá na sua casa, domingo, e todo mundo feliz, e o Tiago não tem problema financeiro, e a Bia nem adoece. Onde você aprendeu isso? Com o contexto de igreja evangélica que você conhece. É ruim? É claro que não é. Agora, há esperança para o ferido, para o perdido, com a raiz seca? É claro que há.
Ele pode brotar? É claro que pode. Em que contexto? Isaías 58. Então, irmãos, não é contra, a gente não é do contra, não. É porque está sendo tudo ensinado errado. E aí você senta aí, e quando você ouve alguma coisa do contra, para te fazer crescer e andar com o Senhor para valer, e pegar o seu dinheiro para investir em gente, e repartir os bens, e pregar o evangelho, e curar as almas, e libertar os feridos, você acha ruim. Você pensa que a sua família é o centro do universo para Deus. E não é, irmão. Mas o texto enfiado na cabeça do povo, através do louvor, tira completamente o foco de Isaías 58. Será que é assim mesmo? Se der tempo da gente ver alguma coisinha aqui no texto. Até chegar nesse ponto aqui, primeira coisa são os sis. Se, Esther, se no português é uma condição, não é? Você quer Esther? É uma condição, não é, Esther? Se você tomar banho quente e não sair no vento frio, você não gripa. Mas se você tomar banho quente e sair no vento, você gripa, é perigoso até um derrame facial, como deu no Ayrton Senna na Inglaterra, quando ele estava no começo de carreira lá. Ele falava meio assim, ó, meio torto, porque nunca mais consertou. Deu uma paralisia facial, porque aconteceu isso com ele. Você toma um trem quente em cima do frio, tal, essas misturebas que a pessoa, quando é jovem, pensa que faz assim, e nada vai acontecer. Mas as condições de Deus, para as nossas vidas, nós que somos de Jesus, tem sis. Se isso acontecer, vai ocorrer assim. Se isso não acontecer, vai ser assim. São consequências naturais. Não adianta, Marquinhos, ficar fazendo aleluia, chorar, ungir, sapatinho de fogo, línguas, ir na assembleia, ir em todo lugar, não. Virar pastor. Não adianta. Se você não for em cima daquilo que a palavra de Deus diz, você esquece. Você pode cantar bem, maravilhoso, diante do trono, o louvor está lindo, a gente está tudo certinho, tudo aguadinho, conversadinho e tal, mas se não houver palavra de Deus na sua vida e na sua família, o trem não conserta. Por mais que você cante. E o problema é que você e as pessoas que ensinam isso aqui só ensinam uma parte. Quando vai para o aperto mesmo, sabe, Camila? Sai assim igual óleo da água, da mão. Vamos ver então? Fica com a Bíblia aberta aí. Vamos lá. Estou com umas folhas grandes aqui, porque eu estou enxergando menos, né? Então vamos lá. Não é? Primeiro, vamos ver aí, no versículo 13. Olha aí. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. O que é isso aqui? É religião? Ou Deus está ensinando alguma coisa para nós hoje? O que você faz no domingo? Que é o dia ocidental para descanso, no nosso caso. Você está descansando? Porque Deus é tão importante isso para Ele, que Ele passa para a sua vida. Não estou dizendo, João, que você não pode fazer prova do Enem. Você está entendendo, João? Isso é exceção. Agora, se você enfiar tanto nos estudos, e todo domingo ficar estudando para ter um doutorado e tal, você até pode virar um doutor, mas você vai acabar com a Damares, com o seu casamento, com a sua
orientação espiritual. Porque dia de domingo é dia de você estar aqui, descansando e ouvindo a palavra de Deus. E além disso, esse primeiro si aqui, o Shabat, que é sábado, é descanso. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, tem que ser exceção e não pode ser regra. Você tem que fechar sua firma domingo, Saulo, e esquecer. E abrir na segunda, porque você está no Brasil. Você não é judeu. Você quer para o judeu. Mas você contextualiza. Então é exceção, não é regra. Se chamardes ao sábado deleitoso, olha aqui. Se o domingo for deleitoso, santo, digno de honra, diz o verso 14, então isso vai acontecer. Tem umas condicionais. Se nós fizermos assim, vai acontecer assim. Então, quando eu insisto com vocês, como igreja, tentando ensinar que você tem que deixar de preguiça e passar para as pessoas que tem que estar edificando a sua vida, ouvindo a palavra de Deus, cantando, frequentando, pagando um preço, ofertando, dizimando, participando, não é porque eu quero mais número, não, eu não estou nem aí para isso, eu quero o seu bem, o bem da sua família. Ao invés de ficar cozinhando para os parentes que estão te visitando, fala, olha, você vai ficar aí e eu vou lá para o meu Shabat. Eu vou me deleitar, eu vou ter prazer. Porque se eu fizer assim, Deus vai me recompensar. Então o Enem são as exceções. As construções dos galinheiros são as exceções. Não podem virar regra. Você está entendendo? Vestibular é exceção. Artesanato é exceção. E assim por diante. Porque é dia de estar. É claro que tem profissões que são domingueiras, mas aí durante a semana, um dia da semana, você tem que descansar, ir para a presença do Senhor, estar com Deus, com a igreja, com os irmãos, exercitar espiritualmente, senão não cresce. Então não é por uma questão só de frequência, de costume. Não, é de prazer, prazer de estar aqui. E aí? Agora vai para o versículo 1. O que ele está falando aqui? Ele diz assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, a igreja, os seus pecados. Essa é a segunda coisa. Que é voz. É falar. Quem é que vai falar? É só o Isaías? Só o pastor Alain? Ou você vai ter que falar? Para quem está ao seu redor? Para a sua família? Para os seus filhos? Para as pessoas que você conhece? Ou você tem medinho? Você não quer ferir? Você é mole? Você não clama, você não grita, você não fala. Você fica com medo de ferir. O filho não vai voltar lá em casa mais se eu não fizer almoço domingo para ele. E não vai mesmo. Se não tiver comidinha na barriguinha, você esquece, um abraço. Além de não ajudar na despesa da casa, além de dar despesa, não vai voltar. Você vê o netinho. Não vai.
se não tiver compromisso de amor. Mas se você falar, olha, eu não posso, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus hoje de manhã e com os meus irmãos, de servir a pessoas que não são as da minha casa também. Ah, mas a senhora está preferindo? Nesse ponto aí eu estou mesmo. Mas depois do costume acontecer assim, é muito difícil de falar. Gritar então e clamar então, fica com medo assim, da nora, do genro, não fala nada. Com medo da namorada do filho, não voltar mais, o filho ficar rebelde, não fica com medo. Mas de Deus não tem medo não. Porque Deus é bonzinho, né? Deus perdoa, né? Deus entende. Vós. Verso 2. Olha o que diz aí. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, falando da igreja, do povo e de nós. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica justiça. É como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta para Deus, pelos direitos da justiça. Fica aquelas perguntas para Deus. Mas Senhor, nós estamos aqui te servindo, jejuando, dando dízimo, fazendo, desde pequeno, vou na escola dominical, minha doutrina é boa. Ai, Senhor, eu contribuo, eu ajudo no palquinho, eu corto o bonequinho que o pastor pediu. Ai, Senhor, mas eu estou fazendo. Eu estou aprendendo baixo para tocar. Deve aprender mesmo. Mas isso não é desculpa para Deus. Deus é que te dá habilidade para você cortar a madeira, irmão. Te dá dinheiro para você contribuir. Te dá inteligência para você plantar as plantas. Te dá talento para você cantar. Te dá dispensa para você fazer a comida para toda a sua família e nunca faltou a vida inteira. Te dá serviço para você acordar. Uma gripe derruba uma pessoa sadia como eu, uma semana. A garganta começa a coçar, começa a doer o corpo. E num dia da semana eu já gosto de dormir mesmo, né? O corpo já está ruim. É juntar a fome com a vontade de comer. Agora que eu vou dormir mesmo, aí. Nem levantar eu vou. Mas não. Vai fazendo com Deus assim, as coisas assim e tal, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo direito, e etc. Né? Eu tenho prazer em me chegar a Deus, dizendo, aí você diz para o Senhor, a pessoa diz para o Senhor, a igreja diz para o Senhor, mas por que, Senhor? Por quê? São essas palavras que nós sempre temos no nosso coração, os porquês. Não aceita se não tiver explicação. Para tudo que é explicação. Não basta crer. Nós estávamos orando aqui, etc. O Genivaldo estava ouvindo ele aqui, ele estava cantando ali, e a Enilson orando, amém, Senhor, é isso mesmo e tal. E concordando com a oração, e crendo. A pessoa está orando, você está crendo, não precisa ficar perguntando. É só crer. Será que é tão difícil de crer? Mas por quê? Que eu jejuo, o Senhor não responde? Por que, como o Marquinhos orou, por que não me cura? E curou a Luciane, mas eu tenho um cisto também, está doendo a vida inteira. O Senhor não me curou, mas o Senhor deu dom de cura para ele. Ai, Senhor, então eu vou lá sexta. Porque vai pôr óleo na minha barriga e eu creio. Então você tem que crer até o dia de morrer, mesmo que o caroço não saia da barriga. E parar com os porquês. Para com Deus. Por que, Senhor, o Senhor matou meu pai aos 28 anos de idade, eu órfão lá? Aí eu olho para a minha vida. Aí você está aí, o seu menino.
Olha para a sua vida. Vai lá carregar aquela pedra, diz o Senhor. Aí o cara vai lá, carrega 5 anos e tal, etc. E carrega a pedra lá daquela caverna lá, da boca daquela caverna, vai lá. Aí você obedece. A vida inteira carregando, a vida inteira. Isso aqui eu não estou falando de briga de marido e mulher, que você fala que o seu marido é seu fardo, não, viu? A culpa é sua ou minha. Como se a Nilce estiver triste, a culpa é minha, muitas vezes. Não vai colocar a culpa no outro, não. Porque a pedra Deus deu para você carregar. Agora, se você comprou uma pedra para você carregar, então você carrega. Deus nem mandou, mas você quis carregar. Não quis casar? Não ficou aí doidinha para casar? Apareceu, gostou do rapaz, ou vice-versa, bonitinho, magrinho, joinha, está trabalhando, vamos casar. Eu falo isso para muitas pessoas, aqui e fora daqui, para gente que tem filha e filho. Para quem você está entregando seu filho e sua filha? Aí depois quer consertar? Vai ter que ter muito milagre lá para consertar. Porque aquela pedra Deus não te deu para carregar. Mas você quis, sua filha quis, seu filho quis, tem dinheiro, é isso, é aquilo, é importante, é branco. E assim vai. Os netinhos tudo bonitinho. Mas a pedra está carregada, né? Tá difícil, não tá? Pois é. Aí Deus mandou carregar outra. Aí depois de 5 anos, Senhor Deus e tal, etc. Queria falar um negócio para o senhor aqui, para falar. Aquela pedra não sai do lugar. Aí Deus olha assim, bem para você e fala assim, quem te falou que ia sair do lugar a pedra? Mandei você empurrar. Você empurra só para a pedra arredar? Reino de Deus, irmão, não é na moleza, não. É por isso que a maioria dos crentes é tudo chuchu. Não clama, não fala, quando jejua, é por quê? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Aí sabe o que Deus fala? Olha o verso 3. Porque jejuamos, porque afligimos, né? Tal. A nossa alma está aflita e tu não levas em conta. Olha a partir da metade do verso 3. Eis que no dia em que jejuais, olha o que Deus fala aqui. Para que você está jejuando? Cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Está jejuando para Deus resolver problema, né, irmão? Serve até para emagrecer. Aí vamos jejuar. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferires com o punho iníquo, jejuando assim, como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Jejum assim, irmão, está perdendo seu tempo. Até para poder pessoal, sabe como é que é? Ele vai falar sobre isso aqui depois. Para que o povo jejuava, Timburim? Fazendo religião. Tentando constranger Deus com atitudes religiosas. Verso 6. Porque esse jejum é para mim, sou eu. Verso 6. Seria esse o jejum que escolhi que o homem... Aí Deus fala como é que era o jejum que ele estava fazendo. Aí ele fala, será que é esse o jejum que eu quero? Ele dá uma ironizada assim, geral. Que eu escolhi que o homem um dia aflige a sua alma. Deus quer isso? Você fica assim, de alma aflita no jejum? Fica assim, aquela cara de morto. Jesus já falou sobre isso, aí. Quando você jejuar, você toma banho, passa óleo, passa perfume, faz de conta que você comeu, fica alegre.
fica vigoroso. Deus está falando isso aqui em Isaías 58. O que Jesus repetiu. Aflige sua alma, inclina sua cabeça como um junco. Junco é um de 1,5 metro assim, que dá no Pantanal assim, e todo vento que bate ele faz assim, ó. Geralmente tem 3 flores na ponta dele. É tipo um bambu. Na outra versão que o Bonde leu, é bambu. Lembra, Bonde? O junco, né? Inclina como junco. Ai, Senhor. Pois é, Senhor. Ai, Senhor. E estenda debaixo de si um pano de saco cinza. Fica com cara de mendigo. É isso que Jesus quer? Esse tipo de jejum? Deus está perguntando aqui, é esse jejum que eu quero? Chamarias tu a isso de jejum e dia aceitável do Senhor? Agora ele diz qual o jejum que ele quer. Agora você presta atenção até chegar no jardim regado. Quem é que vai ser regado no jardim? Quem é que vai dar frutos, Sirlei? Quem é que vai ser verde? Quem é que vai ser vigoroso, sadio, curado, bonito, iluminado, cheio de luz como está aqui? Quem? A partir do jejum que Jesus fala aqui agora. Verso 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Presta atenção. Que soltes as ligaduras da impiedade. Não seja ímpio, impiedoso, mau, coração mau. Desfaças as ataduras da servidão. Não oprime o servo, quem trabalha para você, quem está ao seu redor, o seu próximo, seu empregado, sua empregada. Deixes livres os oprimidos. Liberta quem está oprimido perto de você e faça todo o possível para livrar essas pessoas da opressão. Os que estão ao seu redor, a partir da sua família, grita, fala de Deus, do amor de Deus. Liberta essas pessoas, porque você é livre. E despedaces todo jugo. Acaba com o jugo. Tem jugo, você regaça, você despedaça, você acaba com tudo. Esse é o jejum, é em favor do próximo. É esse jejum que Deus quer. É um quebrantamento. Jesus, ele jejuava para ficar próximo de Deus. E ajudar o próximo. E receber a adúltera. E religioso, hipócrita, fariseu, saduceu, gente de templo, de sinagoga, gente religiosa, do pescoço para baixo para Jesus é canela. Agora adúltero não. Gente pobre não. Meu empregado não, o meu jardineiro não, eu tenho que dar tempo para ele, sentar para a minha mesa de café, entra e vai comer aí pão comigo, que eu como. Vem cá, Alex. E ele não está cheirando muito bem não. Mas ele sabe que alguma coisa de Deus tem em mim. Porque nunca ninguém, crente nenhum, pelo contrário, tratou ele tão bem como eu tratei. E se ele pede 30, eu pago 40, porque vale o que ele fez na frente da minha casa. Não fico com choramingança também, não. Por causa de dinheiro. Esse é o jejum que Deus quer. Tem as consequências depois, Aline. Você vai ficar surpresa. Aí ele diz assim: porventura não é também
que repartas o teu pão, porque essa primeira leva aqui é sobre alma. É desopilar, desoprimir, tirar as garras, tirar as ataduras, tirar algemas, deixar de oprimir o povo, no sentido espiritual. A vida com Jesus é outra. E a maioria dos crentes ensinaram seus filhos e estão ensinando que eles são o centrinho, são a coisa mais lindinha do mundo, e você não ensina, não estou dizendo, estou olhando para você, mas não é você não, né? Você não ensina seu filho a repartir o carrinho dele. Não ensina a repartir o melhor. Pensa que pode dar tapete de orelha furada para lá. Por isso que eu jogo no lixo. Porque não serve para mim, não serve para o outro, nem para eu pisar, nem para o outro, nem para Deus principalmente. E é só um tapete. É só uma blusa. É só um sapato. Esse aqui eu posso dar a hora que eu for comprar outro. Porque é zero. Mas daí ele gastado já? Cardácio puinha já? Subaco manchado? O trem tirando a gola aqui? Tem gente que dá assim, irmão. Tem gente que despejava no bazar aqui roupa velha que estava lá na casa da pessoa. Ia tudo para o lixo. Mas Deus está vendo. Então, você vai ver a consequência quando a gente anda e faz as coisas com Deus. Você vai ficar gratamente surpreso. Ou surpresa. Segunda parte, que é a parte física. Porventura, verso 7. Não é que também repartas o teu pão? Pão. Com faminto? Recolhas em casa os pobres? Casa. Abrigo. Pobres desabrigados? E servires o nu? Vestires o nu? Roupa. Cobrir as pessoas. E não te escondas do teu semelhante. Faz de conta, como o Tiago diz. Ah, irmão, pois é, Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. É por isso que eu disse aqui, não pode haver necessitado no nosso meio. Nós não vamos sair pagando aluguel de todo mundo, não. E nem pagar luz e água de você, porque os meninos ficam o dia inteiro na televisão, aí a luz vem lá em cima. Você acha que a igreja vai pagar? Você tem que ensinar na sua casa a desligar a televisão e ir para o banho e gastar 2 minutos no banho quente. Isso é prática. Mas não tem coragem de falar, né? Em casa também, o netinho vai lá tomar. Né? Ah, gracinha, põe no banheiro lá e tal. E a luz, ó. Você acha que eu não falo? Ó, o banho é rápido. Porque gasta dinheiro. E não precisa. Mas é ajuda. A partir dos de casa. Agora, para esses que estão ao nosso redor, dá o pão. Não podemos trazer todo mundo para casa, mas nós podemos ver o que a gente pode ajudar nesses que vêm para cá. É corpo. Então você liberta na mente, no espírito e alimenta o corpo. Não adianta falar bye bye Brasil, vai com Deus e aqui, ó. E a barriga. E eu como bem lá em casa, né? Você também. Então, se fizer isso, vem as consequências. Os entãos. Então, o que vai acontecer? Verso 8. Romperá então, romperá a tua luz como a alva.
se você fizer esse jejum que Deus quer. A tua cura, Marquinhos, Ele te deu o dom de cura. Ele vai curar a gente sim, quando você colocar a mão. Mas isso aqui é para nós que cremos na palavra de Deus e cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Tem muita doençada no nosso meio, de mulheres principalmente, que é só ir mais para a palavra de Deus, vai sendo curada. Essas depressões aí, que não curam de jeito nenhum. Começa moça já na ansiedade. E vai ficando doente. Hora que casa então, aí os trem faz assim. Faz igual um pus, assim, ó. Igual uma hemorroida espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus não está lá. Só tem religião. Aí vai gastar dinheiro com outras coisas, né? Psiquiatra, e remédio, e não dorme, e não dá conta e tal. Uai, a palavra de Deus fala que em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. É claro que tem tratamento. Insônia e tal. Tem comprimido, tem que tratar mesmo. Mas aquela paz que Deus dá, mesmo ficando acordado, você vai dormir 1 hora. E vai ter paz. Em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A segurança no Senhor. E não em coisas. E eu sei que muitos de vocês têm lutas aqui. Pessoais, familiares, com marido, com mulher, com filho. Mas a palavra de Deus fica assim, fulano, ora por mim, eu vou na igreja, ora por mim e tal, jejua por mim, vou jejuar, aquela taquicardia e tal. Mas não há assim uma meditação, não há um arrependimento, uma concentração na Bíblia, que é a palavra de Deus, porque é a boca do Senhor é que está dizendo. Gastrite que nunca para. Claro que a gente vai ficar doente. Eu sou diabético. Agora, foi por ansiedade, principalmente. Por lutas que eu tive. É mais emocional. A pressão, às vezes, não equilibra, por falta de emoção equilibrada. E assim vai. A gente vai descobrindo. E vai tentando entrar na palavra de Deus, Daniel. Para melhorar. Para dormir. Para tomar menos remédio. Entendeu como é que é? Então, você vai ser curado. Brotará sem detença a tua justiça. Não precisa ficar se defendendo na frente das pessoas. Vai brotar a tua justiça se você andar com Deus desse jeito aqui. O Senhor será a tua retaguarda. Se você fizer o jejum correto, não oprimir gente, não ser opressor, não ser aquela pessoa nojenta, enjoada, aquela pelinha. E ajudar com aquilo que pode ajudar, materialmente falando. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e o Senhor dirá, eis-me aqui. Verso 10, parte B. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Estou indo para o final. Aí tem o cis, né? Então a tua luz nascerá nas trevas, tarará. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como jardim regado,
como manancial cujas águas jamais faltam. Agora presta atenção, a parte mais importante para vocês que são pais e avós. Fiquem em pé, por favor. Quem é pai e avô? Vou ler para você. Como é que você abençoa a sua geração? Como é que você abençoa o Ian? Claro, trazendo a igreja, ensinando, cantando, exemplo, tem tudo isso. Nesse contexto aqui. Como é que você abençoa seus filhos? Que já são grandes. Tem jeito ainda. Está meio assim, meio prego no angu. Depois de grande, é muito difícil. É por isso que eu insisto em que vocês tragam os pequenininhos. E vocês que vão se casar, quando tiver neném lá, ele não pode virar Deus não, que eu vou te lembrar. E muita gente aqui, os netinhos já viraram Deus. Aí Deus está fora, o netinho está dentro. O filhinho. Como que é? Eu vou ler para você. Os teus filhos, se você fizesse jejum de Deus e cuidar de desamarrar, de quebrar jugo, de dar o pão, etc. Além de você ser um jardim regado, porque você não está ferido, né? Os teus filhos edificarão antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas nações. Eles se preocuparão com as gerações, com as nações, a partir de você. Pode sentar. Será chamado, aí você será chamado, aquilo é os filhos, a consequência, você será chamado de reparador de brechas, restaurador de veredas, vai restaurar caminhos, para que o país, até o país, se torne habitável. Se a gente fosse essa igreja aqui. É assim. Começando com a última frase que o Bonde leu. Você lembra, Bonde? Assim diz a boca do Senhor. Porque a boca do Senhor o disse. Só estou dando um recado. E tentando mostrar para vocês o verdadeiro evangelho. Então não adianta, Gilmar, você morrer de trabalhar, ajudar as filhas, os netinhos, e acolher, e a Lúcia faz lá o trem, e a pamonha, e não sei o quê. Meu filho, você e Lúcia, que estão ouvindo isso aqui, você tem que abrir a sua garganta e alertá-los, e ajudá-los. Porque eu não posso ir lá, mas eu posso falar para você aqui. E não é contra vocês, pelo contrário, eu quero a prosperidade de todos vocês. Mas eu vejo tantas famílias indo para o ralo, hoje em dia, por falta de palavra de Deus para valer. Mesmo prosperando financeiramente. O filho é importante, ganha dinheiro, bonito, não sei o quê. A filha é quase miss. Os meninos estão crescendo, são os meninos mais inteligentes da igreja e da escola. As crianças, aquela delícia. Rapaz, isso vai passar. Isso vai passar. Essa fortaleza, assim, tudo vai passar. A gente vai ficar fraco. Quando você passar dos 50, você vai ver. E aí, meu filho, o que tem que ficar forte é o espírito. Porque esse segura. Como diz Paulo, morro todo dia, mas o espírito, cada dia mais forte.
essa beleza, essa juventude, esse vigor, se eu viver até lá, depois de seus 50, Baltazar, você que é um cara assim, trabalhador e tal, Deus permita que você vá bem. Mas pode contar, meu filho, que os músculos já não serão os mesmos. Mas se você plantar isso aqui, na sua vida, na vida da sua família, liberar as pessoas, ser justo, um bom empregador, uma pessoa que ajuda os outros, mesmo na sua pobreza, repartir o pão, dar às vezes uma roupa para alguém. E olha, quando o Espírito Santo falar com você, você viu alguém assim, que é do seu convívio, às vezes está com a camisetinha assim, meio assim, você lembrou de uma camiseta que você tem lá, pode dar, porque não é o capeta que está falando, não. Você sabe por quê, Hudson? Porque o dia você estava desempregado. Agora você está empregado. E quer casar, é uma bênção. E eu quero casar você. Mas eu quero lembrar você e Juliana, de que o que vai perdurar no seu casamento é se a palavra de Deus entrar lá. Você pode até crescer lá e tal, etc., ser o chefe dos caminhoneiros, não sei o quê. Mas isso não vai adiantar de nada, irmão. Você só vai ser alto e bonito e forte. 1,90 m. Só isso. Mas se a palavra de Deus não dirigir a sua casa, você vai ser um cara mundano. E a Juliana também. Se não fizer exatamente isso aqui. Aí não adianta cantar a música da Ana Paula Valadão, não. Vai ser só música. E ensinado errado. E não é contra você, você sabe, né? Estou só pegando você como exemplo, que eu já conversei com vocês sobre isso. E esses que vão casar também, já tenho conversado com eles. Para ver se essa moçada entra no caminho certo e não erra onde seus pais erraram. Porque agora estão consertando. Não é, Marquinhos? Errou a vida inteira, mas vocês estão começando certo. E você também. Não vai na da Marcelina e do Laércio, não. Vai na palavra de Deus. E naquilo que hoje eles são exemplo para vocês. E isso serve para todo mundo. Todo mundo. Casais jovens, casais mais já tem filho aí, tipo Antônio Neto, só tem um. Damares e João, se Deus quiser, vai ter um, etc. Quem tem netinho. E quem conserta netinho não é vocês, a vovó, não, viu? É filho. É o pai dos meninos. Vou dar uma chacoalhada lá e às vezes atrapalha mais do que ajuda. Vamos ficar em pé para a gente orar. Depois você lê com calma o Isaías 58 aí, e tem um punhado assim, ó. Presta atenção nas músicas. Vai no texto lá que a pessoa citou e vê se está lá na Bíblia o contexto também. Porque muita coisa de música, de louvor, é por isso que louvor é glacê, é a cerejinha. Porque se o louvor não ensinar, ele atrapalha. Tanto na reverência, quanto na edificação. Então tem que ser na palavra de Deus. Músicas cristocêntricas, bíblicas e completas. Senão vira autoajuda. E aí não dá. Aí não dá. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e pelo que a gente tem aprendido, ó Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude como igreja. Ao ano que vem, nesse tema que teremos, para as crianças pobres principalmente. E que a partir das nossas crianças aqui, os pais tragam seus meninos para se misturarem com aqueles pobrezinhos que precisam de amizades, de atenção,
de carinho, de livramento, de família equilibrada, de café, de Toddy, de leite, de pão, de carne, de hambúrguer, de guaraná, de Coca-Cola, de piscina. E que o Senhor nos ensine como igreja a não sermos egoístas a partir da vida das nossas famílias. Porque nós teremos tudo, Senhor. Seremos sim, como jardim regado, cheio de frutos, vigor. Os nossos filhos serão plantados para as nações, se nós fizermos assim, como o Senhor nos ensina. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus, amém.